Hoje é o 100º dia da gestão Romeu Zema e é um dia muito importante e significativo. A gestão começou enfrentando desafios gigantescos e o primeiro deles foi conhecer qual era a real situação do Estado. Infelizmente, durante o período de transição, o ex-governador Fernando Pimentel não colaborou adequadamente e o governador Romeu Zema teve que conhecer qual era a real situação do Estado, com todas as suas dificuldades, com todos os seus desafios, apenas após assumir o governo, sentar-se à cadeira, e isso prejudicou muito o trabalho, pois isso atrasou todo o planejamento e fez ser necessário rever algumas metas, rever algumas possibilidades. Além desse imenso desafio de apenas conhecer a realidade do Estado após tomar posse, a realidade em si foi um desafio ainda maior, porque a realidade recebida pelo governador foi um Estado falido. Minas Gerais foi entregue à nova gestão com dívidas já vencidas de 28 bilhões de reais. Isso significa servidor sem 13º salário, significa fornecedores de itens essenciais como medicamentos, sem receber há muito tempo, com ameaça imediata, grave e presente de interrupção de serviços públicos essenciais. E, ao mesmo tempo em que tinha que planejar como fazer o Estado funcionar com base nas dívidas antigas, o governador ainda foi surpreendido por um orçamento que não se traduz na realidade, por um orçamento que, infelizmente, ele é só no papel. Porque a cada mês Minas Gerais encontra um déficit superior a 1 bilhão de reais. E esse déficit faz com que, a cada mês, o governador tenha que decidir quais contas pagar e quais fornecedores vão ter que levar o cano. Sabendo que a cada fornecedor que leva o cano, é risco de novo serviço para parar. E, enquanto tinha que planejar o Estado, com todas essas dificuldades, o governador ainda foi surpreendido por um desafio ainda maior, que foi o desastre acontecido em Brumadinho, que virou de cabeça para baixo todas as prioridades, que virou de cabeça para baixo todos os planos, que exigiu atenção imediata e intensa, e que foi atendido. Em meio ao caos, em meio à tragédia, as nossas forças de ação do Estado deram resposta pronta para a necessidade da população e se tornaram referência em todo o país. Mais do que isso, como demonstra a recente missão humanitária para Moçambique, se tornaram referência em todo o mundo. O nosso serviço hoje de busca, de salvamento, de atendimento a catástrofes é uma referência mundial. E o Estado, entre desastres, financeiros ou humanos, conseguiu chegar até esses 100 dias com grandes realizações. E é delas que eu gostaria de falar e com um sorriso no rosto apontar para o futuro e saber que a gente tem dias melhores para vir. A primeira grande realização do governador, invisível por assim dizer, foi manter em funcionamento os serviços essenciais do Estado. Ao assumir, o SAMU estava sob riscos de fechamento e interrupção, porque estava sem receber desde setembro. Mas o governador conseguiu manter o SAMU em funcionamento. E isso não vira notícia na imprensa, porque, obviamente, ninguém noticia um serviço continuar. Mas, certamente, foi uma das maiores vitórias da gestão. E, além do SAMU continuar em funcionamento, ele ainda conseguiu manter farmácias funcionando, postos de saúde funcionando, o serviço de saúde com todas as suas dificuldades e alguns passos para trás, funcionando e atendendo a população que tanto precisa. Na área de educação, havia um risco muito severo das aulas não retornarem na data adequada, porque o Estado também tinha dívidas com as escolas. O Estado também tinha dívidas com os municípios para atendimento da área de educação. O Estado tinha turmas e mais turmas sem designação completa de professores e horários. E, por incrível que pareça, tinha outras 300 turmas absolutamente designadas em professores e horários, mas que não tinham alunos. O caos era completo na área de educação. E, ainda assim, as aulas voltaram no prazo adequado. Ainda assim, nossos alunos voltaram a aprender. Ainda assim, as escolas estão funcionando e, ainda assim, a gente vê um futuro melhor para essa geração. Para que os índices do IDEB que elas vão receber e a instrução que elas vão receber seja muito melhor do que as gerações passadas receberam. Além dessa importante conquista, invisível, de manter o Estado em funcionamento, o governo teve outras importantes conquistas.
E a mais notável delas foi a celebração do acordo com a Associação Mineira de Municípios para quitação dos débitos do Estado com as nossas cidades. Esse débito totaliza 7 bilhões de reais. E é um absurdo que ele tenha existido. Porque ao longo dos últimos anos, os governos passados, aliás, o governo passado, utilizou-se de dinheiro que pertence aos municípios para tentar pagar suas contas e não conseguiu pagar todas elas. E esse dinheiro fez muita falta para os nossos prefeitos, que também passaram a atrasar salários e que passaram a suspender alguns serviços essenciais, deixando a sua população desassistida. Pois o governador celebrou um acordo com a AMM para quitar toda a dívida, porque reconhece que ela é do Estado e que a gente não pode empurrar problema nenhum sob o rótulo de que isso é da gestão anterior e se escusar a resolvê-los. Precisamos enfrentar e resolver todos os problemas do Estado. E a celebração do acordo com a Associação Mineira de Municípios dá mostra clara que o compromisso da gestão Romeu Zema é em resolver os problemas de Minas Gerais, jamais em empurrar sujeira para baixo do tapete. Esse acordo realizado vai comprometer, certamente, a capacidade de investimento e a capacidade de realização de sua gestão. Mas eu tenho certeza que o acordo em si já é uma realização da gestão, que o acordo em si já é um investimento no futuro de Minas. E que, com certeza, ele vai ser honrado, ele vai ser cumprido, e Minas Gerais vai ser melhor ao final disso. E para realizar tudo isso, e principalmente para enfrentar os desafios que ainda virão ao longo do mandato, é necessário que a gente tenha uma parceria muito forte entre governo e Assembleia, entre o governo e nós, representantes de toda a população, e crivo através do qual terá que passar cada política pública para ser mantida, para ser suspensa, para ser ampliada. Pois é aqui que os debates acontecem, e é bom que seja assim. Em que pese o governador ter apenas 3 parlamentares do partido dele na Assembleia, o fato é que nunca se viu uma Assembleia tão determinada a colaborar com o governo, a ser parceira e a ser amiga. Ineditamente, nós temos 3 blocos parlamentares subscrevendo a maioria, significando 61 deputados que se veem, de alguma maneira, como parceiros desse governo na transformação que Minas precisa. E devo ser justo. Inclusive entre os parlamentares que compõem o bloco de oposição, que obviamente não subscreve a maioria, a gente está encontrando diálogo, a gente está encontrando um debate de ideias, a gente está encontrando vontade de fazer as coisas serem melhor. E é a partir dessa vontade de fazer as coisas serem melhor, de construirmos juntos soluções para Minas Gerais, que eu tenho certeza que a Assembleia, nesse momento em que Minas mais precisa, vai dar a resposta ágil, célere e eficiente que deu no momento em que assumimos o nosso mandato e demos uma resposta para a questão da mineração, uma resposta para a questão das barragens. Pois está nessa casa aguardando, no momento, designação de relator aqui em plenário e aguardando discussão rica e profunda com todos os parlamentares a reforma administrativa. Já é tempo da gente colocar a reforma na hora do dia, já é tempo da gente finalizar as conversas e a gente finalizar as negociações em torno dela, para a gente poder, finalmente, aprová-la e permitir ao governador ter o Estado à maneira que ele deseja na gestão, para que ele possa perseguir as metas que vão certamente melhorar a vida de todos nós. E é importante que, enquanto fazemos essa discussão, enquanto encerramos essa página da reforma administrativa, a gente não perca de vista uma reforma mais importante que se aproxima no horizonte, que é a renegociação da dívida ou ajuste fiscal. Pois essa nova reforma, digamos, a reforma fiscal do Estado, é ela quem vai viabilizar que no futuro próximo, que nos próximos 4 anos, a gente não termine numa situação de beco sem saída, no qual há dinheiro para pagar o professor, mas não há dinheiro para pagar sequer a luz elétrica da escola. Pois Minas Gerais caminha para esse abismo, Minas Gerais caminha para essa situação, Minas Gerais caminha para viver esses dias terríveis, em que 100% da nossa arrecadação estará comprometida com folha de pagamentos. E esse dia não está longe. Esse dia está no horizonte de 4 anos. Isso significa que qualquer serviço de saúde vai ter que ser interrompido, porque não haverá dinheiro para mantê-lo na sua estrutura mais básica.
Significa que os serviços de educação ficarão sucateados porque não haverá dinheiro para mantê-los na estrutura mais básica. A única resposta possível é a gente ter a consciência da urgência do momento e termos entre nós um diálogo sério, um diálogo que estabeleça prioridades para o Estado, um diálogo que nos permita fazer as economias necessárias. Não para que fique sobrando um caminhão de dinheiro ao final. A gente não está vivendo esse momento. Que a gente faça as economias necessárias simplesmente para que a gente consiga pagar a conta ao final. Pagar a conta da saúde, pagar a conta da educação, pagar a conta da segurança, e que a gente não dê um cheque sem fundos para a nossa população. Então, eu tenho certeza que a Assembleia será parceira nesse momento, como será parceira em vários outros momentos difíceis que teremos ao longo dos próximos 4 anos. Porque é com o diálogo que a gente vai resolver os problemas do Estado. E o governo quer esse diálogo. O governo quer as ideias que vão vir daqui. Porque o governo quer parceiros na solução. E a solução depende de todos nós. Foram 100 dias muito difíceis até o momento, mas dos quais tenho muito orgulho. E tenho muita esperança para os próximos. Que venham os próximos 100. Que venham os próximos 4 anos. E que venha um futuro para Minas. Muito obrigado.